hoje a gente vai te contar um segredinho nosso. Mas chega aqui, pertinho, pertinho. Isso mesmo, a gente vai te contar os pisos que a gente não indica para os nossos clientes de ter em casa. Hoje nós vamos falar para vocês de critérios que não são só estética. Vamos dar dica de manutenção e uso mesmo, pessoal. Eles podem te dar muita dor de cabeça e ainda fazer você desperdiçar dinheiro. Primeiro, eu sou a Angélica Pampolini, arquiteta. E eu sou Rafael Duran, engenheiro civil patologista. Então bora pro vídeo descobrir? Bora. Primeiro que a gente não indica, vocês já sabem, né? Eu sempre falo deles por aqui, quem não viu é porque é o primeiro vídeo que tá vendo. O bendito do porcelanato polido! Ele é o queridinho das compras, né? Todo mundo que vê ele lá na loja de revestimentos fica doido, né? Ele brilhando, ele lá no mostruário, mas... Pra mim ele é o campeão, né? Porque todo mundo gosta realmente do visual. Não vou enganar vocês que eu não gosto também, gente. Acho porcelanato polido muito bonito. Porém, só de pensar ele no piso, eu já me dá calafrios. Por quê? Eu tenho em casa... A dica aqui é você perguntar para algum amigo que tem um porcelanato assim, como que é a vida dele na hora de limpar. Você vai ter que limpar toda semana, pelo menos. Na hora de movimentar as coisas nele, se ele arranha, se durante a obra mesmo já não ficaram alguns arranhões ali, algumas marcas da história e que você nunca mais consegue consertar ele. Então são coisas complicadas. E assim, vamos combinar. Ele vai ficar na hora de limpar mesmo. Você vai ter aquelas manchas, você vai passar todos os produtos, você vai inventar malabarismos para conseguir achar o jeito certo de limpar. E ele vai continuar embaçado, tem alguns pontos. Depois de um tempo, né, lá em casa já tem mais tempo que a gente tem o piso, então ele já tem uma característica meio opaca, assim, sabe, em alguns pontos, de tanto atrito. Arranhão, caiu alguma coisa, né, sei lá, lá em casa caiu, foi um espremedor do limão no chão, e aí quebrou. Entendeu? Uma lasca do porcelanato. E já aconteceu também com a gente em obra, não sei se o Rafael vai lembrar com certeza, o apartamento, que já tinha o porcelanato todo polido. A gente não foi reformar o piso. Protegemos todo o piso com aquele plástico, aquele o papelão. Salva-piso Salva mesmo, né? Que tem papelão e embaixo o plástico bolha, já vem junto. Então é o que tem de melhor de proteção. Ele é próprio para isso. Ficaram as marcas. Então, sabe aquela proteção de papelão que tem o plástico bolha? A poeira entrou debaixo dela, entre ela e o piso, e o próprio caminhar das pessoas por cima do isolamento fez com que deixasse as marcas do plástico bolha no piso polido. Então deu um trabalhão danado. Depois que a gente terminou a obra, fez a limpeza geral, ainda tivemos que voltar com a equipe de polimento, de porcelanato, para tentar melhorar a situação e ficou uns 90%. Então, assim, se você vai escolher um porcelanato polido para o seu piso, pense bem, porque durante a obra pode ser que fiquem marcas que você vai ter que conviver com ele, por mais que a equipe tome cuidado. E aí, não só a manutenção é chata, né, e você vai acabar gastando, mas também na hora de comprar o produto, porque se você for comparar um porcelanato acetinado e um porcelanato polido com o mesmo visual, só essa diferença, o polido sempre vai ser mais caro, então você vai gastar mais sempre com ele. O segundo, porcelanato líquido. Esse nem chegou muito a emplacar aqui por BH mesmo. Pois é, aqui o preço de aplicação dele sempre foi muito caro e o pessoal tinha um certo preconceito por causa dos pontos negativos que já se falava desde o início. Então ele nada mais é do que uma pintura epóxi, base epóxi, mas com alguns polímeros diferentes que ele parece que é um porcelanato, um piso super brilhante, sem junta nenhuma. Então esse é o grande atrativo dele para as pessoas, né? Só que o que ninguém fala, né, é que ele é extremamente frágil a impacto. Então você deixar cair alguma coisa nele, alguma ferramenta, ou até mesmo um copo, às vezes pode ser que lasque ele e você não consegue reparar pontualmente para ficar bom. Então ele é até resistente a arranhões e tudo mais, mas no que se diz a impacto ele é muito frágil. Justamente, as pessoas não querem emendas, então ele realmente não é muito bom para emenda. Não dá pra gente tirar um pedaço e refazer só aquela parte. Se ele estragar ali, você vai ter que refazer todo. E quem gosta de fazer na casa inteira praticamente. Inclusive a área externa, que ele não pode ser feito em área externa, ele não aguenta altas temperaturas. Ele vai ter problema, ele vai trincar, ele vai ficar opaco, ele vai ter todos os problemas que você imaginar.
inclusive a área externa. E aí, qual que é o problema da área externa? Ele não pode com a luz do sol, ele vai desbotar, ele vai ficar opaco, então não vai dar certo. Ele não pode mesmo para essa área. Fora que a gente escorrega, né? Porque ele é muito polido, então sem chance. E, ó, caro. Não emplacou aqui também por ser caro. O terceiro que a gente não indica, por experiência própria, é o tecnocimento. Que são aquelas como se fosse uma pintura, né, que imita o cimento queimado. Pode ser aplicado por cima de cerâmica ou até mesmo no contrapiso. Então, o que é indicado é realmente aquele piso de concreto, que o polimento é feito na própria massa do concreto enquanto ele está secando ainda. Esse tecnocimento, ele acaba sendo uma película frágil que vai estar por cima do seu revestimento ou do seu contrapiso. Então ele é frágil contra impacto, contra arranhões. Então rodinha, atrito de rodinha de cadeira, por exemplo, gente arrastando móvel, vai danificar ele. E às vezes faz uns arranhões profundos. E ele é frágil também contra agentes químicos. Então não é qualquer produto que você vai poder usar para limpar ele. Então você começa a ter um monte de características que você vai ficar pisando em ovos ali. Ele é muito bonito, você não precisa de emendas nem juntas, mas vai ser trabalhoso você dar manutenção nele. Para parede, fachada, beleza. Agora, para o piso, o tecnocimento, mesmo aplicando todas as camadas que eles indicam, o fabricante mesmo indica, mas do mesmo jeito, fazendo, não fica legal mesmo, justamente porque depois você vai ter uma manutenção muito difícil e vai acabar sendo caro, porque você vai ter que aplicar de novo, e você vai aplicando, e vai aplicando, e vai aplicando, e nunca mais acaba. E o quarto, último, vamos para o mármore, né? Esse piso aí que vem de décadas e décadas atrás, que é chique, que não sei o que, gente. O piso de mármore, por si só, ele já é caro. O mármore já é uma pedra cara, mas ele é extremamente poroso. Só para colocar esse piso, tem um jeito certo, tem um material certo para ser colocado, para ser usado. Então, mármore branco, principalmente, se não for colocado uma argamassa certa, ele já vai amarelar. Só de ter sido assentado um produto errado. E mesmo que todo mundo falando, vai passar resina, fazer esse polimento, faz isso, faz aquilo, não adianta. Mesmo o mármore branco sempre vai ser mais frágil que os outros mármores, mas os outros mármores também são muito porosos, então não é qualquer coisa que você pode fazer. Por serem porosos, eles absorvem muita sujeira, são frágeis, de um modo geral, então até o assentamento é mais complicado e mais caro, o profissional vai te cobrar mais caro. E assim, de tempos em tempos, você vai ter que fazer um tratamento de polimento nele, que a gente aqui até conhece como polimento italiano. Então entra aquelas máquinas, fazem aquela lama toda e deixa o seu piso renovado. Comparado ao porcelanato polido, ele ainda tem esse ponto vantajoso, que você consegue revitalizar ele a qualquer momento. O porcelanato você já era, arranhou ele, dificilmente você vai conseguir recuperar. Mas mesmo assim, você tem que considerar esse custo de tempo em tempo que você tem que fazer. E o transtorno, né? Você tem que tirar móvel, fazer isso tudo. E assim, você vai ter que ter uma série de cuidados. Tem gente que gosta do mármore, mas em detrimento disso, ninguém pode entrar na casa dele de sapato, tem que ter uma série de cuidados, tem que limpar se cai um determinado produto químico. Vinho, tem que limpar na hora. Então assim, será que você está disposto a passar por tudo isso, essa escravidão só para ter um luxo ali no piso? A manutenção é muito cara e não é todo profissional que sabe mexer com mármore. Então, se você tem uma diarista, tem uma pessoa que te ajuda, você tem que explicar muito direitinho como tem que tratar do seu mármore, quais produtos utilizar, porque se por acaso usar um produto errado, já era. Então você vai ter que gastar com uma manutenção muito mais cara. E aí, com certeza, não é funcional, nem um pouco funcional e muito caro para se ter um mármore. Tá, mas como é que eu vou escolher o piso certo para minha casa? A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, a gente vai deixar em algum ponto aqui da tela um link para você acessar e é só você acompanhar a gente aqui no Casal da Construção. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito e acompanha a gente aqui toda semana. A gente sempre tem vídeos novos, sempre tem um conteúdo bem bacana para colocar aqui para vocês. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram, no Casal da Construção. Lá você vai saber mais detalhes do nosso dia a dia e muito mais dica. Então, bora pra obra!